Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um vídeo de estudo do Livro dos Espíritos e vamos aqui agora continuar no nosso vídeo 161. Estamos no final do capítulo 10 aqui, né? Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Isso, do capítulo 10, que é a Lei de Liberdade. E vamos finalizar com o texto aqui de Kardec, que é o resumo teórico da motivação das ações do homem, que está enumerado, que não é uma questão, mas está enumerado como 872. Então vamos ler só este, porque são aqui umas 3 páginas, né? 3 páginas e meia, tá? Então vamos começar, 872. A questão do livre-arbítrio pode ser resumida assim: o homem não é fatalmente conduzido ao mal. Os atos que ele realiza não estão antecipadamente escritos. Os crimes que ele comete não resultam de uma sentença de destino. Ele pode, como prova e como expiação, escolher uma existência em que terá os arrastamentos do crime, seja pelo meio em que está colocado, seja pelas circunstâncias que sobrevirão, mas está sempre livre para agir ou não agir. Assim, no estado de espírito, o livre-arbítrio existe na escolha da existência das provas e no estado corporal, na faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos aos quais estamos voluntariamente submetidos. Cabe à educação combater essas más tendências e o fará utilmente quando estiver baseada no estudo profundo da natureza moral do homem. Pelo conhecimento das leis que regem essa natureza moral, chegar-se a modificá-la como se modifica a inteligência pela instrução e o temperamento pela higiene. Então veja que nós estávamos falando aqui em todo esse capítulo sobre se o homem tem, um destino fatal, se ele está predestinado. Veja que ele faz escolhas, mas escolhas para que ele promova a sua mudança interior. Então, como ele diz aqui, se você escolhe nascer, por exemplo, em um ambiente de crime, não significa que você nasceu para ser um criminoso, mas que você deseja resistir àquele ambiente. Talvez você tenha que aprender isso, algo que você desenvolveu a criminalidade em outra vida, e aí precisa nascer de novo e resistir a essa tendência, né? Então, e a gente sabe que isso acontece. Muitas pessoas resistem mesmo nascendo em meios de crime. O espírito liberto da matéria e no estado errante faz a escolha de suas existências corporais futuras, segundo o grau de perfeição que alcançou. E é nisso, como dissemos, que consiste sobretudo seu livre-arbítrio. Essa liberdade não é anulada pela encarnação. Se cede à influência da matéria, é porque sucumbe sob as próprias provas que escolheu, e é para ajudá-lo a superá-las que ele pode invocar a assistência de Deus e dos bons espíritos. Sem o livre-arbítrio, o homem não tem nem demérito do mal, nem mérito do bem. E isso é igualmente reconhecido no mundo, onde se proporciona sobre a censura ou elogio à intenção, quer dizer, à vontade. Ora, quem diz vontade diz liberdade. O homem, portanto, não saberia procurar uma desculpa de suas faltas no seu organismo sem abdicar de sua razão e de sua condição de ser humano para se assemelhar ao animal. Se assim é para o mal, o será também para o bem. Mas quando o homem faz o bem, tem grande cuidado em se fazer merecedor e não procura por isso gratificar seus órgãos, o que prova que instintivamente ele não renuncia, malgrado a opinião de alguns sistemáticos, ao melhor privilégio da espécie, a liberdade de pensar. A fatalidade, tal como é vulgarmente entendida, supõe a decisão prévia e irrevogável de todos os acontecimentos da vida, qualquer que seja a importância. Se ela estivesse na ordem das coisas, o homem seria uma máquina sem vontade. Para que lhe serviria sua inteligência, visto que seria invariavelmente dominado em todos os seus atos pela força do destino? Uma tal doutrina, se fosse verdadeira, seria a destruição de toda a liberdade moral.
não haveria mais responsabilidade para o homem e, por conseguinte, nem bem, nem mal, nem crimes, nem virtudes. Deus, soberanamente justo, não poderia castigar sua criatura por faltas que não dependeu dela cometer, nem a recompensar por virtudes das quais ele não teria mérito. Semelhante lei seria, além do mais, a negação da lei do progresso, porque o homem que esperasse tudo da sorte não tentaria nada para melhorar sua posição, visto que não seria nem mais nem menos. Vejam que ele está explicando, né, que o mundo não é governado por Deus, né, com mão de ferro. O homem tem o livre-arbítrio. Se ele sofre, é pelo mal que causa. Se ele tem, digamos assim, algum tipo de ganho na vida, algum tipo de facilidade, é porque ele buscou de alguma forma, porque ele buscou o mérito dessas coisas. E ele continua aqui. A fatalidade, entretanto, não é uma palavra vã. Ela existe na posição que o homem ocupa sobre a terra e nas funções que ele aí cumpre por consequência do gênero de existência que o seu espírito escolheu como prova, expiação ou omissão. Ele sofre fatalmente todas as vicissitudes dessa existência e todas as tendências boas ou más que a elas são inerentes. Mas isso se reduz à fatalidade, porque depende de sua vontade ceder ou não a essas tendências. O detalhe dos acontecimentos está subordinado às circunstâncias que ele próprio provoca por seus atos e sobre as quais podem influir os espíritos pelo pensamento que lhes sugerem. Aí ele cita aqui a questão 459, a influência dos espíritos. A fatalidade, pois, está nos acontecimentos que se apresentam, visto que são consequência da escolha da existência feita pelo espírito. Tá? Então veja, ó, quando acontecem certas fatalidades, as pessoas acham que cada minúcia, cada coisinha que acontece, eu furar um pneu, tropeçar, quebrar um braço, tudo estava escrito, né, no céu em algum lugar. Não, ele escolhe, digamos assim, uma característica de vida, tá? E ele continua dizendo aqui, ela não pode estar no resultado desses acontecimentos, posto que ele pode depender do homem modificar-lhes o curso pela sua prudência. Ela não está jamais nos atos da vida moral. Então veja, às vezes as pessoas dizem assim, mas eu sou muito azarado, vivo batendo carro. Né? Então será que está escrito lá em cima que o meu destino é ser uma pessoa que está sempre batendo carro? Não, talvez você não tenha uma boa direção, talvez você não está prestando atenção, talvez você não tenha aprendido corretamente ou você se arrisca muito no trânsito. É claro que quanto mais você se arrisca, mais possibilidade de acontecer, né, danos. Né? E ele continua aqui. É na morte que o homem está submetido de maneira absoluta à inexorável lei da fatalidade. Porque não pode fugir à sentença que fixa o termo de sua existência, nem ao gênero de morte que deve interromper-lhe o curso. Tá? Então, morte é morte, não tem como você dizer que não vai morrer. Né? Segundo a doutrina vulgar, o homem possuiria todos os instintos em si mesmo, e eles proviriam seja da sua organização física, pela qual não poderia ser responsável, seja de sua própria natureza, na qual pode procurar uma escusa para as suas faltas aos seus próprios olhos, dizendo que isso não é sua falta desde que foi feito assim. A doutrina espírita, evidentemente, é mais moral. Ela admite no homem o livre-arbítrio em toda a sua plenitude, e dizendo-lhe que, se ele faz o mal, cede uma sugestão mais exterior, deixando-lhe toda a responsabilidade, visto que lhe reconhece o poder de resistir, coisa evidentemente mais fácil que se tivesse que lutar contra a sua própria natureza. Assim, segundo a doutrina espírita, não há arrastamento irresistível. O homem pode sempre fechar o ouvido à voz oculta que o solicita ao mal em seu foro íntimo, como pode fechá-lo à voz material de quem lhe fala. Ele o pode, por sua vontade, pedindo a Deus a força necessária e reclamando para isso a assistência dos bons espíritos. E o que Jesus nos ensina na prece sublime da oração dominical
quando nos faz dizer: não nos deixeis sucumbir à tentação, mas livrai-nos do mal. Então vejam como ele está explicando aqui que não importa o arrastamento negativo, não importa o conselho negativo, não importa o que as pessoas falem, não importa quantos espíritos lhe assediam ou lhe obsidiam, lhe orientando ao mal, falando no seu ouvido para fazer o mal, é sempre você que decide o que você faz. Ele diz aqui, não há arrastamento irresistível, tá? E ele continua aqui para finalizar, né? Essa teoria da causa excitante de nossos atos ressalta evidentemente de todo ensinamento dado pelos espíritos. Não somente ela é sublime em moralidade, mas acrescentaremos que revela o homem a si mesmo. Ela o mostra livre para sacudir um jugo obsessor, como é livre para fechar sua casa aos importunos. Ela não é mais uma máquina agindo por um impulso independente de sua vontade. É um ser racional, que escuta, julga e escolhe livremente entre os dois conselhos. Admitamos que, malgrado isso, o homem não está privado de sua iniciativa, não age menos por impulso próprio, visto que, em definitivo, ele não é senão um espírito encarnado que conserva sobre o envoltório corporal as qualidades e os defeitos que tinha como espírito. As faltas que cometemos têm, pois, sua fonte primeira nas imperfeições do nosso próprio espírito, que não atingiu ainda a superioridade moral que terá um dia, mas que nem por isso tem diminuído o seu livre-arbítrio. A vida corporal lhe é dada para se livrar das suas imperfeições pelas provas que nela deve suportar. E são precisamente essas imperfeições que o tornam mais fraco e mais acessível às sugestões dos outros espíritos imperfeitos, que delas se aproveitam para fazer sucumbir nas lutas que empreende. Se ele sai vencedor dessa luta, se eleva. Se fracassa, permanece naquilo que foi, nem pior, nem melhor. É uma prova para recomeçar e pode durar muito tempo assim. Quanto mais ele se depura, mais essas fraquezas diminuem e menos se expõe àqueles que o solicitam para o mal. Sua força moral cresce em razão de sua elevação e os maus espíritos se afastam dele. Todos os espíritos mais ou menos bons, quando encarnados, constituem a espécie humana e como nossa Terra é um dos mundos menos avançados, aqui se encontram mais maus que bons espíritos. Por isso é que vemos tanta perversidade. Façamos, portanto, todos os esforços para que não retornar depois dessa estada e para merecer ir repousar num mundo melhor, num desses mundos privilegiados onde o bem reina sem oposição e onde não nos lembramos de nossa passagem nesse mundo, senão como de um tempo de exílio. Então vejam que ele ainda explica aqui no final, né, que estamos em mundos inferiores e que nós temos que progredir para poder ter direitos a ir para mundos superiores, onde lá o nosso comportamento não vai ser agressivo, não vai ser egoísta, né? E vejam que ele lembra aqui, né, que nós temos que depurar essas nossas imperfeições para que nós nos tornarmos melhores. E cada vez que nós melhoramos essas nossas imperfeições interiores, nós afastamos os espíritos malignos e as sugestões deles. Então, meus amigos, espero que tenham gostado de mais esse vídeo de estudo do Livro dos Espíritos. No próximo, continuamos no capítulo 11, que é a Lei de Justiça, de Amor e Caridade, lá na questão 873. Grande abraço e até o próximo estudo.